Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como utilizar o AgroMemo. Para entrar no AgroMemo, vocês podem acessar a página agromemo.com. Vocês vão entrar nessa tela aqui e aqui vão informar usuário e senha. Se ainda não tem usuário e senha, pode criar, clicando aqui em criar conta. Informam esses dados e registrar. Ou vocês podem utilizar o usuário AgroMemo com senha 123 para demonstração, já tem alguns dados carregados. Vai abrir aqui com duas bases. Vocês vão entrar nessa primeira aqui, AgroMemo. E a gente entra direto aqui na parte das áreas, que fica aqui no menu de agricultura. Uma safra, uma produção, ela acontece numa área. Então, vou demonstrar primeiramente a área para vocês. Aqui a gente tem parcela 1 e parcela 2. Eu vou entrar aqui na parcela 1. É aqui que a gente vai registrar todas as atividades que acontecem durante a safra. Iniciando aqui, no início, temos uma análise de solo, depois temos o plantio. Então, eu vou começar aqui com o plantio. No plantio é informado os insumos que são utilizados, fertilizante, semente, inoculante. Depois a parte dos maquinários, quais são as máquinas que são utilizadas. E ainda tem a possibilidade de colocar personal aqui, que seria pessoas que trabalharam, principalmente se for terceirizado. Então, aqui na parte das máquinas, você vai informar o total de horas que foram trabalhadas com essas máquinas e de acordo com o custo que está definido em cada uma delas. Depois a gente vai ver isso. E aqui os insumos também, a quantidade consumida e o custo está dentro de cada um deles que é definido na compra. Então, de acordo com isso, aqui ele vai nos dar o custo total que foi desse plantio. Aqui ele informa qual foi a safra que foi plantada. Depois do plantio, a gente vai estar registrando outras atividades ou outras informações que acontecem nessa área. Por exemplo, aqui foi registrada uma chuva, foi feito o plantio no dia 10, e depois no dia 15 foi registrada uma chuva, para manter o histórico. Passados uns dias depois, foi registrada uma foto aqui de quando germinou o soja. Mais para frente foi registrada a pulverização. Na pulverização, parecido com o plantio, a gente informa aqui os insumos, então qual foi o fungicida que foi utilizado, a quantidade que foi utilizada, maquinário, quais foram as máquinas, as horas trabalhadas de cada máquina, e de acordo com os custos de cada um desses itens, ele compõe o custo total dessa pulverização. Então, desse jeito, a gente vai tendo um custo por cada atividade que a gente vai realizando. Outra foto aqui que foi registrada para manter um histórico de como que foi o crescimento, chuva, outra anotação, mais foto, pulverização, até que chegamos no final aqui dessa safra, na parte da colheita, da cosecha. Então, aqui a gente informa as cargas, cada carga, quanto que foi o peso dela, e aqui tem um custo, que seria o custo de frete para levar até no silo essa carga. Depois aqui pode ser informado o maquinário, se é que tem maquinário próprio, ou personal, principalmente quando é contratado. Então, quem foi a pessoa, total de horas trabalhadas, e de acordo também com cada custo de cada um desses itens, ele vai me trazer aqui o custo total dessa colheita e qual que foi o rendimento somando todas as cargas. Uma vez que tenho tudo registrado, se eu quero saber em mais detalhes, em números, os relatórios do que aconteceu, a gente volta aqui. A gente vem aqui nos 3 pontinhos e a gente tem o relatório agrícola. Aqui ele vem agrupado por lugar, custos por lugar. Então, se eu tivesse mais parcelas produzidas, ele ia trazer cada uma delas, cada área, né? Qual que foi o custo total por hectare. Aqui tem o total de hectares de cada uma dessas áreas e o custo total de produção dessa área. Eu posso agrupar isso também por atividade. Então, aqui eu vejo quanto que eu tive de custo com o plantio, custo por hectare, e o custo total. Aqui embaixo a gente tem um gráfico, então, se eu aperto o dedo ou o mouse sobre essas barras, ele mostra que aqui foi o plantio, foi 8.154. E aqui embaixo temos o gráfico de pizza, que ele é legal que ele traz em porcentagem. Então, o plantio representou quase 70% do custo de produção. Eu posso ver isso também por item, para saber cada item quanto que custou fertilizante, semente, herbicida. Então, aqui também ele me traz os gráficos, eu posso clicar sobre, então aqui
fertilizante representou 47% do custo, depois foi a semente. Então, assim, eu sei item a item quanto que representou do custo total da produção dessa área. Depois eu posso ver o rendimento por lugar, por safra ou por lugar, no caso, vamos pôr por safra. Então, ele me agrupa aqui a soja 19,20. Qual que foi o custo da saca, o custo total e o total de sacas que foram produzidas. Posso ver essa informação também por lugar e por quilo ou por saca, no caso vou pôr por quilo aqui. Então, nessa parcela aqui, o custo por quilo foi de 0,07, o custo total foi de 11.000 e o total de produção em quilos foi de 164.160. Se tivessem mais parcelas, ficaria listadinho um abaixo do outro. Então, essa é a informação mais importante da produção, que é, de fato, toda a produção. Depois, a gente tem aqui as máquinas. As máquinas aqui, você vai registrar tanto os implementos quanto as máquinas, trator, colheitadeira, o pulverizador, plantadeira, você vai carregando cada uma delas. Dentro dessas máquinas, aqui a gente vem e aqui a gente informa qual que é o tipo, se é implemento ou máquina, o custo por hora dessa máquina, para depois a gente saber quando a gente faz lá no plantio, na colheita, qual que foi o custo da máquina. Então, aqui a gente vai registrando as manutenções ou outros serviços que ocorreram na máquina, no implemento. Quando se trata de máquina, ele tem os abastecimentos também para saber quantos litros de combustíveis foram consumidos. Para cadastrar uma nova máquina, é só vir no botão mais. A mesma coisa aqui com as áreas, para criar uma nova área, só clicar aqui no botão mais e informar o nome, a área. Aí aqui a gente sempre vai estar atualizando cada início de safra, qual vai ser a safra que vai ser trabalhada naquela área. Se é milho, se é soja. Depois a gente tem aqui a informação dos depósitos. Aqui eu posso ter mais de um depósito, para criar um depósito também é só vir no botão mais. Aqui nos depósitos, ele me traz cada um dos produtos. Ele me mostra aqui qual que é a quantidade que eu tenho em estoque de cada um deles. E quando eu entro dentro do produto, aqui ele me traz o histórico. Aqui, ó, na compra 10, eu comprei 63 da unidade de medida desse aqui, que eu acho que são sacas. E aqui, no plantio, eu consumi 62,4 sacas de soja, de semente de soja. Então, eu fico com todo o histórico desse produto, o que aconteceu, da onde que veio e para onde que foi. Depois, a gente tem também aqui os contratos, que é quando a gente vai fazer a venda do grão que a gente produziu. Então, aqui também eu posso ter mais de um contrato. No contrato, eu vou informar qual que é o preço unitário por quilo e o custo por quilo que vai ser descontado desse preço, de acordo com a empresa para a qual eu estou vendendo, silo ou cooperativa. Depois, aqui é informada a safra, qual é o produto. E aqui embaixo, conforme eu vou fazendo entrega das cargas, posso entregar tudo de uma vez só, registrar ou várias cargas aqui. Ele mantém o histórico da data que foi entregue, qual que foi a quantidade de quilos que foi entregue. Quando eu faço a venda, eu fecho o contrato com a empresa, então fica aqui o valor total vendido em quilos, né? Quanto que já foi vendido. E quando a gente volta aqui na lista, a gente vê que está concluído. Quer dizer que eu já entreguei tudo o que eu tinha me comprometido e já vendi para eles. Esse outro contrato aqui está como confirmado e a entregar falta 100.000 quilos, que foi justamente o valor que foi combinado. Então, aqui dentro eu ainda tenho a opção de fazer entregas e depois que eu tenho entregas eu posso fazer as vendas deles. Uma vez que eu vendo esses produtos, então a gente vai vir aqui para a parte administrativa, da administração. Aqui eu tenho as vendas, então aqui ele me traz a venda. Então, aqui ele traz de lá do contrato, ele cria essa venda aqui. Ele me traz a quantidade de quilos que eu vendi e o preço unitário. Esse preço aqui ele já desconta daquele custo que tem lá dentro. Então, eu confirmo aqui, eu vou colocando os recibos, o que eu já cobrei, eu posso ter cobrado tudo. A mesma coisa com as compras. Então, aqui eu tenho as compras. Todas as compras, cada vez que eu comprei insumos, aqui dentro eu tenho informação de qual que foi o insumo que foi comprado, a quantidade, o preço unitário. E quando eu concluo a compra, ele vai entrar no meu estoque e vai gerar contas a pagar
principalmente se for a crédito. Por exemplo, aqui tem uma condição de paga safra, soja 2020, que tem uma data específica. Essas condições aqui podem ser criadas novas de acordo com a necessidade. E para ver o total de contas a pagar, aqui eu tenho o relatório de contas a pagar. Então aqui ele me traz por fornecedor quanto que eu devo para cada um. Se eu entro dentro do fornecedor, ele me traz a compra ou as compras que eu tenho por pagar e aqui o total que eu tenho a pagar. Depois a gente tem a parte das finanças, que é onde é que a gente controla os caixas, bancos, cheques. Então aqui eu tenho a informação, o banco está em negativo, tem um saldo no caixa, eu entro dentro aqui, eu vejo do que veio. Ah, esse aqui veio de uma venda 21, que é aquela venda que a gente tem lá, que foi o valor que foi cobrado $20 mil. Se eu entrar dentro do banco, eu vejo que foi feito 2 pagamentos aqui, um de salários e o outro de compras a crédito que foi pago. E tem também fabricação, para quem faz alguma fabricação, por exemplo, um queijo, um melado, alguma outra coisa na agricultura também, e serviços, caso presta serviços. E depois a gente tem aqui os informes. Esses informes aqui são bem administrativos. Tem também da agricultura aqui. Eu vou colocar aqui uma data um pouco menor, para pegar todo o período que foi da safra, que eu simulei com datas superiores já. Então aqui ele traz o relatório da agricultura, qual que foi o custo total, o custo por hectare, total de hectares que foram produzidas, é a mesma informação do relatório que a gente viu antes. Depois a gente tem o fluxo de caixa, que durante esse período aqui, quanto que entrou e quanto que saiu do nosso caixa, caixas e bancos junto, né? Entrando dentro desse relatório aqui, a gente tem agrupado por conta, a gente vê então, quanto que foi de vendas que entrou, quanto que eu gastei com salário, quanto que foi compras que foi pago, se eu tiver mais gastos, combustíveis e outros, vai ficar discriminado conta a conta aqui o que foi que eu gastei. Depois a gente tem aqui o relatório da venda de mercadorias, que seria do grão que a gente vendeu. Então, qual que foi o valor total que a gente vendeu? A gente vendeu a crédito, vendeu a contado. E a ganância, que é a informação do preço de venda menos o custo, que é aquele custo de produção que a gente informa daí dentro do produto por quilo. Então, se a gente entra aqui dentro, a gente tem aqui soja comercial, o preço, a quantidade e o total que foi vendido. Se tivesse mais produtos, ia ficar listadinho um abaixo do outro também. Depois a gente tem aqui as compras, tudo o que foi comprado, um relatório parecido com o relatório de vendas, e mostra aqui então fertilizante, calcário. E aqui a gente vê no gráfico de pizza, o que eu mais comprei foi fertilizante e logo depois foi calcário, que mais foi gasto. Mais embaixo aqui a gente tem o relatório de estoque, eu estou sem itens de estoque, então ele vai me mostrar aqui quanto que eu tenho uma pequena quantidade aqui, um pouco de diesel que tem no estoque, um pouquinho de um restinho de semente de soja, o restante está tudo em zero estoque. Então a quantidade total de itens e o valor total que seria o custo multiplicado pela quantidade. Então o que eu mais tenho em estoque é diesel no momento. Aqui mais embaixo a gente tem as contas por cobrar. Então entrando aqui a gente mostra, ele vai trazer qual a gente pode colocar por contato, fica mais fácil, qual que é o cliente que está devendo, no caso. E a mesma coisa com as contas a pagar, que é o mesmo que eu mostrei anterior para vocês, só que aqui numa visualização um pouco diferente. Então, tem por cada fornecedor qual que é o valor total que devemos para cada um deles. E aqui embaixo a gente tem o relatório de resultados, então que ele vai trazer o total de ingressos, que é quando a gente vende os nossos produtos, e as despesas, que é todos os gastos, incluindo salários e outros que a gente tem. Então, entrando dentro dele aqui, a gente vê os ingressos por venda, custos de venda, aqui outros gastos, gastos administrativos, para a gente ter uma ideia de como que foi o resultado total. Então, é isso aqui um pouco do que é o sistema. Aqui fica a parte dos produtos, também a gente vê o listado com todos os produtos, mas seria isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, podem me enviar por WhatsApp, eu vou responder. E é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigada!